Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta. Meu nome é Adriana Giorgiani e eu serei a sua anfitriã durante o nosso evento. Iniciaremos agora a nossa primeira palestra da noite e o tema que abordaremos será o impacto da pandemia nos direitos humanos das mulheres. Convido para se juntar a mim neste painel a conselheira Maria Cristiana Ziuva, a juíza presidente do Fonavide, Jaqueline Machado, que já estavam comigo aqui no último painel, e convido para se juntar a nós a doutora Flávia Piovesan, que é a nossa palestrante da noite. Tudo bem, doutora Flávia? Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Adriano, o prazer é todo meu, muito honrada, muito feliz de somar essa iniciativa tão transformadora e inspiradora. Nós que agradecemos, doutora Flávia. E neste momento eu passo então a palavra para a doutora Jaqueline, que fará a apresentação da nossa palestrante. Com a senhora, doutora Jaqueline. Nós temos um probleminha técnico aqui e acabamos, a conselheira não assistiu toda a homenagem que nós fizemos para ela, mas no final nós vamos repetir, porque ela tem que assistir essa homenagem. Doutora Flávia, eu agradeço muito, muito a sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. E falar da doutora Flávia, na verdade, a doutora Flávia Piovesan, fazer a apresentação dela, é uma coisa completamente dispensável, né? Porque todos conhecem a doutora Flávia, né? E o seu trabalho e a sua atuação junto aos direitos humanos. Então, a doutora Flávia, todo o currículo dela está na nossa plataforma, disponível para todos, né? Ela é doutora pela PUC São Paulo, ela é professora também da PUC na graduação e pós-graduação, ela é membro do Conselho de Defesa de Direitos, ela é eleita para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, de 2018 a 2021, e tudo vocês podem ler lá, mas o mais importante, professora Flávia, é que realmente a senhora é muito conhecida e nós sempre temos um prazer enorme de ouvi-la. É muito bom que a senhora esteja conosco nesse fórum, nessa palestra de abertura. E eu, desde logo, passo a palavra para a senhora fazer a sua fala. Obrigada. Obrigada, doutora Jaqueline Machado, que honra, que prazer poder me somar a essa mesa com a conselheira Maria Cristiana, com a Adriana, que ali era hostess da nossa sessão, iniciar honrando o Poder Judiciário, registrando o meu profundo respeito, a minha profunda admiração pelo papel do Poder Judiciário, que eu costumo dizer, não há Estado de Direito sem Poder Judiciário independente. Poder Judiciário independente, independência judicial, é o cerne de qualquer Estado de Direito, porque o Poder Judiciário permite que a força do direito triunfe em detrimento do direito da força, institucionalizando assim a cultura do argumento. E, doutora Jaqueline, eu fico bastante emocionada por participar do Fonavide, do 12º Fonavide 2020, porque tenho aí um apreço enorme, fico emocionada por esse fórum de juízas e juízes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu, na qualidade de defensora de direitos humanos, com organizações não governamentais, levei o caso Maria da Penha à Comissão Interamericana. Era, naquele momento, integrante do Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, junto com a professora Célia Pimentel, uma amiga tão querida, Centro pela Justiça e Direito Internacional e a Maria da Penha. Então, nós lutamos, para nós é um sonho, uma conquista institucional a existência desse espaço. Então, aqui, toda a minha gratidão pelo convite, o meu profundo reconhecimento e a minha alegria. Eu gostaria aqui de trazer o tema do impacto da pandemia nos direitos humanos das mulheres a partir de 3 reflexões. A primeira delas, mais geral, como compreender o impacto da pandemia nos direitos humanos nas Américas. Segunda questão, qual tem sido o alcance do mandato transformador da Comissão Interamericana para proteger direitos humanos no contexto pandêmico, com destaque aos direitos humanos das mulheres.
E a terceira questão, quais são os principais desafios e perspectivas para fortalecer os direitos humanos das mulheres no contexto Covid-19? Então, começo com a primeira questão, como compreender o impacto da pandemia nos direitos humanos das Américas? Vejam, temos aqui duas evidências. Nosso trabalho na Comissão Interamericana, que é promover e proteger os direitos humanos nos 35 países da nossa região, envolvendo a América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul, nos aponta uma primeira lição aprendida, que o Covid-19 exacerbou, agravou, acentuou os desafios estruturais da nossa região. Uma segunda lição aprendida, que há um impacto desproporcional da letalidade. A morte, o luto, tem a sua feição e acaba impactando de forma desproporcional grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós tivemos, o pleno da comissão, eu tenho a honra de ser a vice-presidente hoje da Comissão Interamericana, tivemos há um mês atrás uma reunião com Michelle Bachelet. Ela dizia, o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto o é. E eu aqui gostaria de me reportar a 3 desafios estruturais da região que se encontraram exacerbados com o impacto da pandemia. O primeiro deles é a profunda desigualdade econômica e social. A América Latina ostenta o maior grau de desigualdade do mundo. 5 dos 10 países mais desiguais do mundo estão na região, dentre eles o Brasil. 30% das populações na América Latina vivem na pobreza, 11% na pobreza extrema. Me preparava para essa intervenção e li estudos da CEPAL, que projetam, inclusive, que em razão da pandemia, a pobreza se tornará ainda mais acentuada na casa dos 34%. Vejam, 1/4 da população não tem acesso à água potável e 53% vivem em trabalho informal. Se nós aqui destacamos esses dados sob a perspectiva de gênero, nós vamos perceber que as violações a direitos humanos impactam de forma diferenciada homens e mulheres. O campo do trabalho informal, o trabalho informal é integrado notadamente por mulheres, de forma majoritária por mulheres que têm muitas vezes um trabalho mais precário e mais informal. A pobreza é etnizada e feminizada na nossa região. Então, este é o segundo desafio, o desafio dos padrões discriminatórios estruturantes. Sob o prisma étnico-racial, 25% da população latino-americana é afrodescendente, 10% é indígena. E o que nós percebemos é que mulheres e crianças são alvos de múltiplas formas de discriminação. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o tema da letalidade, eu sou relatora para os Estados Unidos. Nós veremos que a letalidade, por exemplo, dos afrodescendentes, no que se refere à Covid nos Estados Unidos, chega a ser 4 vezes maior que a letalidade da população branca. E nós temos que trabalhar muito com a interseccionalidade, somando critérios que vão ainda acentuando o grau de vulnerabilidade. E para nós, no direito, isso tem uma consequência importante, que é demandar do Estado uma proteção reforçada. Portanto, imaginem vocês uma menina afrodescendente. Ela sofre aí 3 recortes de vulnerabilidade. O geracional, por ser criança, menina, gênero e raça. Então, são 3 recortes que se multiplicam aí na resultante da discriminação. Um outro ponto, um terceiro desafio importante, o déficit democrático na nossa região. Lembro aqui a pesquisa Latinobarômetro do ano passado, quando indaga se a democracia seria a forma mais preferível de governo. E menos da metade da população na nossa região diz sim. Ou seja, temos aí um ranço do legado autoritário. E eu costumo dizer que a pandemia apresenta o maior teste para a democracia e para o Estado de Direito na região. Porque o argumento é tempos excepcionais demandam respostas excepcionais. Poder executivo, em geral, sai fortalecido. Forças Armadas também.
com grande risco de abuso e arbítrio na restrição de direitos e liberdades fundamentais em nome do combate à pandemia. Na nossa região, 12 estados notificaram a OEA, nos termos do artigo 27 da Convenção Americana, reduzindo e suspendendo direitos em razão da pandemia. Então, há de se ter o crivo do princípio da proporcionalidade, legalidade e temporalidade, para evitar excesso, abuso e arbítrio. E é justamente nesse contexto que nós, então, indagamos qual tem sido o alcance do mandato transformador da Comissão Interamericana para proteger direitos humanos nesse contexto pandêmico e, notadamente, direitos humanos das mulheres. Aqui, nós adotamos, dia 10 de abril, uma resolução número 1/2020, chamada Pandemia e Direitos Humanos, com 85 recomendações aos estados à luz dos estándares interamericanos e do princípio pró persona. A resolução realça que é dever dos estados a adoção de um enfoque centrado nos direitos humanos, em toda estratégia política e medida estatal de enfrentamento do Covid-19 e suas consequências, com observância da universalidade, indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos, igualdade e não discriminação, perspectiva de gênero, diversidade, interseccionalidade, inclusão, accountability e respeito ao Estado de Direito e ao fortalecimento da cooperação entre os Estados. Esta resolução, com as suas mais de 80 recomendações, busca responder a esses 3 desafios estruturais. O primeiro deles é o desafio da profunda desigualdade. E aqui a nossa resolução demanda do Estado especial prioridade à proteção aos direitos à vida e à saúde, adotando todas as medidas urgentes e endossando aqui o dever do Estado de prevenir e mitigar danos. E quando nós aqui demandamos que se proteja o direito à saúde, a saúde física, psíquica, mental, incluindo o direito ao acesso à água potável, alimentação, moradia, etc. E surgem novos estándares, como, por exemplo, o direito a políticas públicas embasadas na melhor evidência científica, com endosso do direito à ciência e da responsabilidade do Estado em salvar vidas e evitar morte, com base no dever jurídico de prevenção. No que tange ao desafio estrutural da discriminação histórica, nós apresentamos aqui recomendações muito importantes endereçadas aos grupos que estão em especial situação de vulnerabilidade, como são as pessoas idosas, pessoas LGBTI, pessoas privadas de liberdade, povos indígenas, pessoas migrantes, refugiadas, pessoas afrodescendentes, pessoas com deficiência. E aqui eu gostaria de destacar as recomendações números 50 a 54, que se concentram no tema das mulheres. A primeira preocupação é que seja incorporada a perspectiva de gênero, a partir de um enfoque interseccional em todas as respostas dos estados para conter a pandemia. Então, este é um tema importante para a comissão, que ainda reconhece que as mulheres estão aí numa situação de maior precariedade econômica, como mencionava, muitas vezes a condição de migrante, desplaçada, ou seja, nós, mulheres, habitamos o trabalho informal num grau bastante significativo. Eu lembro que a Comissão Interamericana tem insistido muito com a perspectiva de gênero, que é, no fundo, a transversalização da perspectiva de gênero para adotar marcos normativos, políticas, programas em todas as áreas. Ou seja, fundamental é avaliar as experiências que homens e mulheres adquirem de uma maneira diversa, e que isso seja visibilizado no desenho, na implementação, no monitoramento e avaliação das políticas públicas. Porque a incorporação da perspectiva de gênero tem por finalidade última alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Eu costumo dizer que nós, mulheres, somos metade da população mundial e mães da outra metade. Então, ao menos metade, não é, nos é devido de direito. Agora, no meu trabalho na comissão, o que chama atenção
foi o aumento significativo, chegando a 40%, né, o elevado índice de casos de violência de gênero. Independentemente do país, vejam, a região envolve desde Canadá até Haiti, países extremamente extremos. O que nós vemos é o aumento da violência de gênero, violência intrafamiliar, violência sexual, no contexto de confinamento. E aí a importância de se reformular mecanismos tradicionais de respostas. Frisamos aqui a necessidade dos estados adotarem canais alternativos de comunicação, fortalecerem as redes comunitárias para ampliar os meios de denúncia, inclusive criando protocolos específicos de atenção e endossando a perspectiva de gênero para investigação e para sancionar atos de violência contra a mulher. Então, este é um tema que me parece central. Costumo dizer que a violência contra a mulher tem uma dimensão estruturante, que é a cultura da violência contra a mulher. Ela se baseia, como diz a nossa própria Convenção Interamericana, em relações assimétricas de poder entre homens e mulheres, relações que foram construídas de forma desigual. A Convenção de Belém do Pará, que é de 94, é o primeiro tratado vinculante do mundo nessa matéria, reconhece que a violência contra a mulher, seja na esfera pública ou privada, é uma grave violação de direitos humanos, que limita ainda total ou parcialmente o exercício dos demais direitos, e há uma definição da violência contra a mulher, como qualquer ação ou conduta baseada no gênero. Ser mulher é um fator que acaba impactando aquela violência, e que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, seja na esfera pública ou privada. Quer dizer, a violência de gênero ocorre quando um ato é dirigido contra uma mulher porque ela é mulher, ou quando atos afetem mulheres de maneira desproporcional. Realço, a violência baseada no gênero reflete relações de poder historicamente desiguais e assimétricas entre homens e mulheres. É negar a condição plena de sujeito direito a nós mulheres. Sujeitos plenos com a capacidade de desenvolver as nossas potencialidades de forma livre, autônoma e plena. Portanto, quando se vê a mulher como objeto, quando homens se colocam como possuidores, não é, de mulheres, que criamos aí essa relação assimétrica, que é a raiz, é o radical, é o bastidor que alimenta a violência contra a mulher. E aí há um direito crucial, que é o direito a uma vida livre de violência. Na Comissão Interamericana tem muito cuidado metodológico e rigor técnico. Se há o direito a uma vida livre de violência a nós mulheres, qual é a consequência jurídica para os Estados? Há consequência jurídica no dever de prevenir esta violência, adotando todas as devidas diligências. O dever de investigar, processar, punir e reparar, e transformar a cultura da violência contra a mulher, que alimenta a prática da violência contra a mulher como um fenômeno generalizado que alcança, sem distinção de raça, de classe, de religião e idade, um elevado número de mulheres. E eu quero lembrar que no sistema interamericano houve um caso paradigmático, que é o caso Gonçalves e outras contra o México, caso Campo Agodoeiro, julgado pela Corte em novembro de 2009, que a Corte condena o México pelo feminicídio, dizendo há uma cultura de violência e discriminação contra a mulher. E condena o México, vejam, ao dever de investigar sob a perspectiva de gênero as graves violações ocorridas, garantindo direitos e adotando medidas de prevenção. Ou seja, o feminicídio é homicídio de mulheres por razão de gênero. Então, me parece muito importante e grifo. Este caso, há 11 anos atrás, lançou luzes a toda a perspectiva de gênero e a criação de protocolos específicos. Então, me parece aí muito importante, porque a nossa recomendação, que é esta, número 52, bebe dessa fonte. Quando nós demandamos dos estados todas as medidas, que haja criatividade, que haja inventividade, que haja informalidade para expandir os canais de denúncia e que haja efetividade nas respostas, com protocolos de atenção e fomentar também a sensibilização e a capacitação dos agentes de segurança
e atores da justiça. Também é muito importante lembrar que nós, mulheres, exercemos o papel de cuidado tradicionalmente. Papéis sociais foram atribuídos a homens e às mulheres. Historicamente, aos homens se destacou o papel na esfera pública, as mulheres na esfera privada, como se as mulheres ficassem com o âmbito da reprodução e os homens com o âmbito da produção. Basta lembrar patrimônio, matrimônio, a própria etimologia nos mostra patrimônio, pater, pai, provedor, matrimônio, mater, mãe, o enlace da família. Esses papéis culturais foram construídos historicamente. E se nós indagarmos quem cuida de quem nas sociedades contemporâneas e ainda pandêmicas, sob o crivo da pandemia, em geral, quem cuida das crianças, quem cuida das pessoas idosas, das pessoas enfermas, das pessoas com deficiência, em geral, há, vamos dizer, um trabalho de cuidado que recai de forma desproporcional nas mulheres. E, obviamente, no campo da pandemia, o trabalho de cuidado se multiplicou. E o que é interessante é que o papel de cuidado das mulheres também se projeta na esfera pública. Se nós indagarmos quem são as enfermeiras na região, quem está nesse setor de enfermagem, 80% mulheres. Se nós indagarmos setor de enfermagem, auxiliares de enfermagem, 87% mulheres. As mulheres estão na linha de frente, como grandes defensoras de direitos humanos. Aplausos às mulheres, de profissionais da área da saúde, que trabalham na primeira linha ali, no fronte, na prevenção e na resposta da crise sanitária. Também há algo muito importante, assegurar a continuidade e disponibilidade do serviço de saúde sexual e reprodutiva às mulheres durante a crise pandêmica. Eu fiquei estarrecida com o dado que eu obtive, a cada 10 grávidas no mundo infectadas com Covid, 8 o são no Brasil. Portanto, temos aí também este desafio no que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos, que haja toda essa medida de educação sexual integral, disseminação de informação com meios acessíveis, linguagem adequada, com o objeto de alcançar as mulheres na sua grande diversidade. Um outro tema que nós nos pronunciamos na comissão, na semana retrasada, o acesso à internet. Lançamos um comunicado, chamamos em espanhol comunicado de prensa, ou press release, chamando os estados da região a acelerar políticas de acesso universal à internet durante a pandemia, em especial adotar medidas diferenciadas para incorporar os grupos vulneráveis. E o que nós observamos é que há uma brecha digital, há uma desigualdade digital. E se nós aqui adotarmos o enfoque de gênero, nós vamos perceber que as mulheres, as afrodescendentes e as comunidades indígenas são os grupos mais impactados. E daí, medidas especiais por parte do Estado. No Brasil, em média, nós temos quase 70% da população online, 30% offline, mas isto não é a realidade dos países como Nicarágua, El Salvador, Honduras, em que se passa o oposto. 30% da população online, 70% offline. Na Bolívia, países com grande contingente campesino e indígena, também a nossa admiração, porque tudo transcorreu de forma pacífica, em geral, nas eleições que ocorreram ontem, as populações indígenas que vivem nas áreas rurais, menos 10% têm acesso à internet. Tanto é que a Bolívia antecipou o término do ano letivo para o começo de agosto, porque hoje a internet, defendemos na comissão que o acesso à internet é hoje um direito humano, e mais do que isso impacta outros direitos. O direito à educação, por exemplo, hoje está ligado justamente ao acesso à internet. Então, para nós, na Comissão Interamericana, a adoção da perspectiva de gênero é fundamental. É fundamental assegurar o direito de todas nós mulheres a uma vida livre de violência, seja no espaço público, seja no espaço privado. É fundamental, com criatividade, expandir os canais de denúncia. Lembre também que, em Washington, ano passado, nós lançamos um informe sobre violência e discriminação contra mulheres e meninas na América Latina e Caribe.
com mais de 800 recomendações da Comissão Interamericana nos informes aí temáticos. E chamamos muita atenção para o tema do machismo, do sexismo, a necessidade de mudança cultural. Então, importam as leis, sim, importam as transformações adicionais, sim, mas as mudanças culturais são fundamentais. Justamente para desmantelar a ótica sexista e machista que ainda alimenta visões estereotipadas e preconceituosas. É fundamental que nós possamos aí ter lentes igualitárias, emancipatórias, para assegurar a todas as mulheres uma vida livre de violência, uma vida digna, com todo o respeito aos direitos humanos. Mas a comissão toma aqui, faz um chamado de que a violência e a discriminação não afetam todas as mulheres da mesma maneira. Mulheres afrodescendentes, mulheres indígenas, mulheres LGBTI sofrem uma violência ainda agravada. É muito importante aí ter esta visão da interseccionalidade no trato da violência contra a mulher, no trato da discriminação contra a mulher. Eu lembro aqui, faço um relato histórico, eu me lembrava que em 2002, há 18 anos atrás, tive a honra de litigar o caso Maria da Penha, estava em Washington, representando o CLADEM numa audiência pública na Comissão Interamericana. Há 18 anos atrás, nem imaginava, nem sonhava pudesse eu servir a Comissão Interamericana. Estava ao lado da minha querida amiga Viviana Kritsev, que é diretora executiva do Center for Justice International Law. E não é nós que levamos essa petição num litisconsórcio ativo Maria da Penha, CLADEM e CEGIL, pautando que a violência contra a mulher é algo generalizado e que responder ao caso Maria da Penha, a comissão estaria a contribuir para reformas estruturais, porque há causas estruturais. Lembrávamos que a cada 100 mulheres assassinadas no Brasil, 70 o eram no âmbito doméstico. E a grande batalha e o grande avanço foi, neste caso estratégico, nessa litigância estratégica, pela primeira vez, um Estado é condenado por violência contra a mulher no sistema interamericano e a Comissão Interamericana demanda do Brasil que combata a impunidade, que investigue, processe e julgue o perpetrador da violência, que pagasse uma indenização Maria da Penha, que adequasse a sua legislação interna para que, então, houvesse a devida prevenção e combate à violência contra a mulher e que ainda capacitasse os operadores de justiça e segurança para com a questão de gênero. Eu me recordo porque participei em outubro de 2002 da audiência em Washington. Finalmente, em 31 de outubro de 2002, houve a prisão do réu e nós tivemos, em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, adotada, aplaudida por unanimidade no parlamento, criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, estabelecendo medidas inéditas de prevenção, assistência e proteção de mulheres em situação de violência. Eu fico muito orgulhosa de perceber que a Comissão Interamericana contribuiu para que mudanças estruturais ocorressem no Brasil com a adoção de marcos jurídicos adequados. Me recordo que logo depois, e nós que estamos na área de direitos humanos, sempre lembramos das lutas incessantes, cada ponto de chegada é um novo ponto de partida, e assim foi. Mal aprovada e aplaudida a lei, já havia decisões judiciais invalidando e entendendo que ela violava o princípio da igualdade entre homens e mulheres nos termos do artigo 5º, inciso 1º. Mas foi em 2012, no marco da ação declaratória de constitucionalidade número 19, que o Supremo pacificou a questão, se pronunciando em definitivo pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha, e aí, desde então, há 8 anos atrás, a nossa agenda tem sido densificar e implementar a Lei Maria da Penha, e é por isso que eu me sinto muito feliz hoje em estar nesse fórum, justamente com juízas e juízes que trabalham diretamente com o tema da violência contra a mulher. Então, eu gostaria aqui de encerrar com a minha última questão: quais são os principais desafios e perspectivas
para fortalecer os direitos humanos das mulheres no contexto Covid-19. Eu creio que fundamental aí, primeiro, é dar visibilidade a essas violações. Segundo, é incorporar a perspectiva de gênero, ou seja, ser mulher impacta de forma desproporcional naquela violência. E diria mais, fundamental, além de incorporar a perspectiva de gênero, é fomentar mudanças culturais, mudanças paradigmáticas, para que nós tenhamos o repúdio à cultura sexista, discriminatória, que viola o direito à igualdade, à proibição da discriminação, e que todas nós, mulheres, sejamos livres e iguais em dignidade, direitos e respeito. Eu lembro que o Claudem, anos atrás, dizia: sem as mulheres, os direitos não são humanos. E eu volto a dizer, nós somos mais da metade da população mundial e mães da outra metade. Merecemos justiça, merecemos respeito, merecemos toda inteira dignidade. Então, deixo assim essas palavras, mais uma vez externando a minha alegria em me somar a esse 12º Fonavit. Aplausos a cada juiz, a cada juíza, pela sua tarefa heróica. Uma tarefa heróica em buscar proteger a dignidade das mulheres, assegurando seu direito à vida, sua integridade, direito à integridade física, psíquica, moral, o direito a ter direitos. Parabéns a cada um de vocês, que possamos prosseguir com firmeza nessa luta, lembrando Habermas, para quem os direitos humanos são essa utopia realista que nos convida a avançar na construção de sociedades mais resilientes, mais justas, mais solidárias, mais igualitárias. E, como lembra Desmond Tutu, I'm not an optimist, but I'm a prisoner of hope. Não somos otimistas, mas somos sempre prisioneiros da esperança, porque a esperança é essa força motriz que nos convida a eu diria, a esse desafio de transformar realidades. Muito obrigada. Maravilha, foi uma maravilha mesmo. Doutora Flávia, olha, nós estamos, eu já falava no início, na abertura, a dificuldade que nós temos sendo juízes de violência doméstica, a conselheira também falava da dificuldade que é atuar nessa área, e a senhora veio falar exatamente isso, né, essas questões de como a gente trabalha com a perspectiva de gênero, com a interseccionalidade, e muitas vezes nós não somos entendidos por isso, né, porque tem-se aquela visão de juiz ainda, que é aquele que só fica dentro do gabinete, só julga, quando o CNJ já vem nos trazendo resoluções que dizem do nosso papel como juiz de violência doméstica, né, e como temos que atuar, né, dessa forma articulada, com toda a rede de proteção à mulher, fazendo com que realmente essas mulheres tenham uma efetiva proteção e não fique só no papel, só a Lei Maria da Penha é uma das melhores legislações que existem, né, mas ela precisa sair de forma bem forte do papel mesmo, ela precisa estar no dia a dia dessas mulheres, né. E agora eu vou passar a palavra um pouquinho para a doutora Cristiana, para a doutora Maria Cristiana, e depois a gente vai repetir a homenagem para a senhora, porque eu não vou deixar sem a senhora ter ouvido a minha homenagem. Obrigada, Jaqueline. Bem, a fala da doutora Flávia Piovesan foi magistral. Que mais eu posso acrescentar, não é? Assim como eu já havia dito no início, a Jaqueline também, de novo aqui a doutora Flávia faz, então, um apelo, sim, aos juízes e juízas que atuam nessa temática. Continuem assim, com muita coragem, com muita sensibilidade,
muito acolhimento, amor no coração, né? Porque essas mulheres já estão sofrendo tanto, então, quando elas chegam até o judiciário, elas precisam encontrar ali naquele juiz, naquela juíza, alguém em que elas vejam respeito por elas, confiança naquilo que elas estão dizendo, enfim, elas buscam acolhimento. Vocês, juízes e juízas dessa temática, precisam, sim, de muita sensibilidade. É um pedido que eu também faço a todos vocês, a todas vocês. Muita sensibilidade, eu sei que é muito difícil, né? São inúmeras audiências, são, enfim, inúmeros processos, né? Mas pensem que, como disse a doutora Flávia, o vírus não, não discrimina ninguém. E essa violência contra as mulheres também pode atingir a qualquer uma de nós, né? Uma filha nossa, uma amiga, uma sobrinha, a mãe, enfim. Nós precisamos, então, nos colocarmos no lugar dela, daquela mulher que vem até nós pedindo socorro. É isso, então, que eu tenho a dizer mais uma vez para vocês. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada, doutora Flávia. E obrigada a todos e todas. Bom, agora eu quero fazer de novo, conselheira, a homenagem que a gente preparou para a senhora. Porque a senhora é uma pessoa muito especial para nós, do Fanavide, uma pessoa, como eu disse no início, com seu jeito meigo, doce, simples, afetuoso, mas firme, decidido. Tem sido um porto seguro para nós, onde nós, do Fonavide, quando nós temos problemas e aparecem as tempestades, a gente corre para a senhora, pedindo auxílio, pedindo ajuda. E sempre nessas situações a senhora tem nos apoiado, não tem medido esforços para solucionar os nossos problemas, afastar os obstáculos da nossa jurisdição, seja por reuniões, recomendações, apoio de projetos, entrando em campanhas. E a senhora nos ouve, nos escuta, escuta nossos reclamos, toma uma atitude. É uma pessoa por quem a gente nutre um respeito muito grande e uma admiração muito grande. Nós desejamos, conselheira, que a senhora permaneça no nosso lado, nós precisamos da sua recondução ao CNJ, nós queremos, precisamos da senhora ao nosso lado, e também estamos aqui sabendo das dificuldades que é atuar nessa área de violência doméstica, inclusive dentro do Conselho Nacional de Justiça, dizer que nós estaremos ao seu lado sempre, para fazer esse enfrentamento da violência de gênero. A senhora é uma mulher que agrega, é uma mulher que inspira, que tem comprometimento, uma mulher de fibra, uma mulher forte, que sabe sempre ter uma palavra de carinho, de afeto e de calma para resolver situações. Então, como lembrança do nosso Fonavide, a senhora vai receber na sua casa uma obra, uma mini obra da artista Dani Santana, que faz parte do conceito Yourself Experiência, aqui do Mato Grosso do Sul, é uma artista local. E tenha sempre, de todos os fonavidianos, todos os juízes, da equipe técnica, a nossa gratidão e a nossa admiração. Muito obrigada, conselheira.
Muito Muito obrigada. obrigada. Doutora Flávia, nós também queremos agradecer muito a sua participação e encerramos nossa noite hoje, que foi uma noite maravilhosa, muito desafiadora para todos nós, né, essas tecnologias novas, mas amanhã a gente continua e a semana inteira nós vamos estar aqui para falando dessa questão de gênero, da violência de gênero, dessa perspectiva, da necessidade de termos uma proteção integral do Estado, dos recortes de raça, dos recortes étnico-raciais, da violência psicológica, né, de todos os tipos de violência que impactam essas mulheres, da necessidade do julgamento com perspectiva de gênero e também do feminicídio. Então, é com imensa felicidade, com o meu coração cheio de felicidade que eu encerro hoje, sabendo que amanhã nós teremos também um dia muito produtivo, muito bom. Eu espero que os colegas tenham gostado, que todos tenham gostado, que eu realmente amei, e uma boa noite para todos nós, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Obrigada. Pela participação de todas as senhoras. Com isso, encerramos o primeiro dia de Fonavide. E assim como a doutora Flávia falou, teremos durante todos esses dias muitas informações e muitos conteúdos. E todos nós aguardamos vocês amanhã. Até mais e tenham uma excelente noite. Muito obrigada.